A cardiologia é uma especialidade médica que estuda e trata o aparelho cardiovascular, suas doenças ou enfermidades. A especialidade abrange o diagnóstico médico e o tratamento de problemas congênitos do coração, doença da artéria coronariana, insuficiência cardíaca, valvulopatias e eletrofisiologia. O acompanhamento médico antes da realização de exercícios físicos é considerado essencial para a prática de esportes de atletas profissionais e amadores. Atualmente, muito tem se falado da prática correta de exercícios físicos e como eles devem ser feitos de forma segura e sem riscos à saúde. A grande maioria das mortes em indivíduos que realizam atividade física decorre de doenças pré-existentes que poderiam ser evitadas através de uma avaliação prévia com um cardiologista. Nos encontramos no consultório do Dr. Gustavo Araripe, ele que é especialista em cardiologia. Vamos conversar um pouco dessa área que com certeza chama a atenção de muita gente, chamado coração, cardiologia, tudo em todos os aspectos relacionados ao mesmo. O que o senhor tem a dizer a princípio, né, da cardiologia, para que a gente possa abrir esse leque aí de informações? Eu me chamo Gustavo Araripe, sou médico pós-graduado em cardiologia, atuando aqui na região do Vale do Jaguaribe já há 2 anos. Como não poderia ser diferente, eu vou destacar aqui alguns pontos da cardiologia que são muito importantes, até mesmo para os pacientes que são assintomáticos, tá? Conhecemos várias doenças, como hipertensão, a dislipidemia, que é a alteração dos níveis de colesterol, que é uma doença que é muito bem tratada pelo cardiologista, tá? Tem insuficiência cardíaca, tem as doenças coronarianas, que são as causadoras do infarto do miocárdio, como as pessoas conhecem, o infarto é uma das doenças mais prevalentes do ramo da doença cardiovascular, tá? E tem também as arritmias, que são muito frequentes. E assim, quando devemos procurar esse especialista, né, o cardiologista? Só quando apresentar sintomas? Não. Os pacientes que têm história familiar de hipertensão, de doença coronariana, na família que tem pacientes do sexo masculino abaixo de 55 anos que tiveram um infarto ou uma morte súbita, ou do sexo feminino abaixo de 65 anos, mesmo assintomático, é importante procurar esse médico para fazer a investigação. Em relação à hereditariedade, né, o senhor falou em casos de alguém da família que tenha sofrido algum infarto ou que tenha algum problema coronariano. Que grau de parentesco isso é possível ser detectado dentro dessas características, doutor? É muito comum, assim, durante a consulta, os pacientes relatarem, um tio meu teve, ou o meu avô teve, mas assim, história familiar positiva a gente considera parente de primeiro grau, que é pai, mãe ou irmãos que tiveram, de acordo com essa faixa etária que eu citei, isso são fatores de riscos de história familiar positiva. Existem também as doenças que são chamadas de miocardiopatia hipertrófica. Os pacientes são totalmente assintomáticos e muitas vezes apresenta os sintomas quando tem uma morte súbita. O paciente desmaia e chega a óbito. Eu tenho um caso aqui no Vale do Jaguaribe de famílias, pacientes com 29 anos que tiveram morte súbita, e eu orientei que todos os irmãos desse paciente viessem para a consulta para poder fazer uma avaliação, mesmo não tendo sintoma nenhum. Então, assim, para você perceber o quão importante é essa área da medicina, porque às vezes as doenças estão subdesenvolvidas, são subclínicas, e só descobrimos quando a gente faz algum exame com os pacientes. Destacando a parte dos exames, nós temos o exame básico da cardiologia, que é o eletrocardiograma, que é um exame que toda consulta clínica a gente deve pedir para a gente conhecer a parte elétrica do coração e dá para descobrir algumas coisas assim mais importantes. Partindo disso aí, temos o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, onde mostra as imagens das cavidades cardíacas, tá? Temos o teste ergométrico, o paciente atleta, mesmo atleta amador, que faz caminhada de rua, que faz corrida de rua, ou atleta de alta performance, de competições, é importante ter uma avaliação cardiológica para fazer um eletrocardiograma, um ecocardiograma e um teste ergométrico. E aí tem os outros exames também para detectar algumas arritmias, que é o Holter, e o mapa para fazer o monitoramento 24 horas da pressão desse paciente para investigar se ele é hipertenso ou não. Todos esses exames podem ser feitos de forma preventiva, como também já em algum tratamento, para que se saiba de acordo com o grau de problema que esse paciente possa existir, doutor?
Temos sim, a gente utiliza algum desses exames, por exemplo, o Holter e o mapa, a gente avalia terapias com ele. A gente tanto usa no diagnóstico para investigar alguns sintomas do paciente, por exemplo, paciente que tem muita palpitação, é necessário a gente fazer um Holter para ver se realmente é arritmia ou se é algum sintoma inespecífico do paciente. Quando a gente inicia a terapia, com alguns meses a gente quer ver se está respondendo à terapia, a gente pede novamente o mesmo exame. Da mesma forma, o mapa da pressão é muito importante. Às vezes o paciente na primeira consulta tem uma pressão alterada, a gente pede o exame para avaliar realmente se o paciente é hipertenso e pode vir um mapa normal. E da mesma forma, o paciente que iniciou a terapia, se a gente quer ver se ele está respondendo, a gente solicita um novo mapa para ver se a pressão está controlada. Esses dois exames assim a gente tanto pede para diagnóstico como para acompanhamento do tratamento desse paciente. Dentro da cardiologia, falando de doenças básicas como a hipertensão, é uma doença que não tem cura, é uma doença crônica como diabetes, mas o paciente fazendo o controle adequado da pressão arterial, ele tem um controle dessa pressão vivendo como qualquer outro paciente, se limitando a alguma alimentação, fazendo atividade física diária. Ele tem um bom prognóstico se ele tiver um bom tratamento, né? Isso no caso a gente faz o controle da hipertensão e não a cura. Existem outras doenças como as arritmias, que a gente também faz o controle dessa arritmia, muitas vezes podendo reverter. E aí vem a importância do Holter, que é o exame que a gente faz essa avaliação. A gente vê que o paciente usando a medicação um determinado tempo já melhorou dos sintomas, não tem mais arritmia, a gente suspende essa medicação, pode chegar a suspendê-la e vemos como que o paciente reagiu a esse tratamento. Já o eco não, o eco, o paciente que teve uma alteração na parede do coração, que é visualizado no eco, a gente pode não deixar progredir aquele aumento daquela parede, que chama hipertrofiar mais ainda o coração, que chama o coração crescido, que muitas pessoas conhecem popularmente. A gente evita essa progressão. Pode acontecer um remodelamento cardíaco, esse é um nome correto, de regredir um pouco dessa doença, mas assim, deixar de existir ela não deixa, tá entendendo? As pessoas costumam dizer que é bom para o coração isso, é bom para o coração aquilo, até porque tem um adágio popular que diz que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E aí associa-se, por exemplo, o exercício físico para melhorar a parte vascular, cardiológica, enfim, todo o corpo. Até que ponto isso é natural e normal? Bem, é um assunto bem interessante, você tocou na questão da atividade física. Hoje eu percebo, com o desenvolvimento das outras profissões e a integralidade da medicina com as outras profissões, muitas vezes os pacientes de alta performance fazem um acompanhamento tanto médico como nutricional, que é importante, a alimentação, e com o educador físico. Mas assim, nos pacientes mais básicos que fazem aquela atividade preventiva que a gente orienta de consultório para controlar os níveis de pressão arterial, que é comprovadamente atividade física, a redução do peso em torno de 10 quilos, é comprovado que reduz os níveis de pressão arterial. Isso um acompanhamento, não é aquele regime, né, aquela atividade grosseira, assim, rápida de 2, 3 meses, não, isso é um acompanhamento aí de uns 8 meses ou um ano. E assim, tem comprovação sim que uma dieta balanceada com atividade física regular tem um impacto importante nessas doenças cardiovasculares. Mas aí tá, eu vou prescrever para todos os meus pacientes? Não, daí a importância de você fazer uma avaliação clínica com o seu médico especializado. O médico vai ver o seu perfil e dizer qual tipo de atividade vai se adequar melhor a você, isso junto com o educador físico, junto com o nutricionista que pode ajudar na dieta. Por que é importante falar isso? Você imagina um paciente que tem um peso acima do normal, eu peço para o paciente caminhar 1 hora por dia, esse paciente está muito pesado, o paciente vai ter lesões articulares no joelho ou em outras articulações, aí o paciente vai talvez perder peso e vai ficar com um problema articular. Então, por isso que eu falo da importância da integração entre as outras especialidades e as outras profissões. Isso, prescrição de atividade física é uma coisa que não é só do médico também. Então, assim, qual o exame básico eu deveria fazer, uma avaliação cardiológica, para eu liberar esse paciente, por exemplo, para uma academia ou uma hidroginástica? Seria, como eu falei no início, um eletrocardiograma, um exame básico. Tenho que fazer um teste ergométrico para ver a aptidão desse paciente na atividade física e talvez um ecocardiograma, dependendo da ausculta que eu fizer e ouvir algum sopro diferente, eu costumo pedir um ecocardiograma também para esses pacientes, mas isso depende de idade, se tem sobrepeso, se é obeso, depende de fatores de risco, então é uma consulta assim um pouco mais complexa para a gente definir e liberar esse paciente.
Um paciente, por exemplo, que tenha problema de circulação, né, que tenha atrofia muscular e que já tenha tido um histórico aí de picos de pressão muito alta, ele tem que passar por uma avaliação para que só após essa avaliação ele possa ser ou não liberado para fazer, por exemplo, uma academia, doutor? Bem, é importante que esse paciente que tenha picos pressóricos, antes de iniciar a atividade física, ele venha realmente para diagnosticar se é hipertenso ou não, porque às vezes quando ele começa a iniciar a atividade, a pressão dele vai aumentar, porque precisa aumentar o débito cardíaco, e aí ele pode ter sintomas cardiológicos durante a caminhada, pode ter dor no peito, pode sentir dispneia, que é a falta de ar, pode dar uma dor de cabeça muito forte por conta da pressão muito aumentada. Então, antes de iniciar, ou se ele perceber algum desses sintomas, seria interessante fazer uma consulta, porque caso ele for diagnosticado com hipertensão, a gente iniciaria o tratamento e liberaria depois que tivesse com os níveis normais. Só para ficar bem frisado, o paciente hipertenso controlado com as medicações, ele pode caminhar normalmente. Agora, se ele é hipertenso e não sabe ainda ou não toma a medicação correta, nas doses corretas, ele vai ter sintomas ao caminhar. E além de tudo, um risco, né, para a saúde dele. Assim, eu sempre pergunto nas minhas anamneses, nas minhas avaliações, se o paciente faz atividade física. E muitos deles relatam isso que você acabou de fazer. Eu trabalho andando. Isso a gente não considera atividade física, a gente considera um paciente ativo, que ele não é sedentário. Posso considerar isso como um paciente que considera como um esforço para ele? Sim, mas assim, para eu ter a avaliação dele como atividade física, eu teria que prescrever atividade física mesmo. Em relação a esses pacientes que você falou aí, nessas faixas etárias de 30 anos que teve morte súbita, temos as principais causas, que são aquelas que eu lhe falei, chama a doença muito comum, que é a miocardiopatia hipertrófica, e aí teria que investigar toda a família, se tem história de cardiopatia, se tem história de pacientes jovens que faleceram de morte súbita. Temos casos globais que passam em desfile de moda, que passou um tempo que um rapaz caiu e foi a óbito, talvez tenha sido uma das causas. Eu tenho pacientes aqui da região do Vale do Jaguaribe que, como eu falei, também com 29 anos, teve uma morte súbita, jogava futebol e não tinha sintomas. Talvez esse paciente nunca fez uma avaliação cardiológica e tinha uma doença cardíaca. O jogador de futebol que ficou conhecido em todo o país, o Serginho, que era do São Caetano, certamente passava por baterias de exames como todo time de futebol faz, né? E morreu do coração em pleno campo de futebol, né? São doenças que, às vezes, o paciente faz um ecocardiograma hoje e com 6 meses, 1 ano, o paciente já tem a doença, sabe? É uma doença de evolução muito rápida e descobre, às vezes, quando vai ao falecimento, que faz a necrópsia e descobre que o coração está hipertrofiado. É uma doença muito grave, porque ela desencadeia arritmias graves no coração que você teria que ter um aparelho de choque ali do lado na hora que acontecesse, porque se não chegar naquele mesmo momento o paciente chega a óbito. E pacientes do outro extremo de idade, com 60 anos, que chega a isso, a gente já pensa em outras doenças. A gente pensa em doença coronariana, são os pacientes que já passaram muito tempo expostos a níveis alterados de gordura, níveis alterados de pressão arterial, ou até a própria diabetes, são doenças inflamatórias dos vasos. E aí, esse paciente talvez tenha morrido também de uma síndrome coronariana aguda, mas a gente pensaria em outra causa, que são essas outras causas tratáveis. Daí, mais uma vez, amigo, é a importância da prevenção. E aí você procurar o consultório médico, mesmo sendo assintomático, quer seja pelo clínico, que ele vai identificar alguma doença que manda para o especialista, quer seja por cardiologista. E aí, a partir de então é que a gente pensa num cronograma de prognóstico para esse paciente. Se existe dentro da área esportiva um tipo de monitoramento, né, que o médico, o cardiologista pode fazer, se já existe, se já é feito, para pessoas, tanto atletas amadores quanto profissionais, para evitar qualquer tipo de problema, né, e se existe realmente um exercício específico para cada ser humano que melhore as suas funções cardiológicas, cardiovasculares. O senhor poderia deixar isso para a gente assim bem claro, para que todo mundo possa entender? Bem, assim, para os pacientes tanto de alta performance quanto os pacientes amadores, né, se desejam mesmo fazer atividade física, é importante essa avaliação. Precisamos fazer um teste ergométrico, é um exame de muita importância. Até os grandes times de futebol
Todos os pacientes têm a ala de ortopedista, a ala de cardiologista que faz a avaliação osteomuscular do paciente e a avaliação da aptidão cardiorrespiratória desses pacientes. Existe um teste chamado teste ergoespirométrico, que ainda não se tem aqui na região, pelo menos que eu saiba, que é um exame de esteira, só que é colocado uma máscara para medir os níveis de gases que aquele paciente exala e que ele inspira durante a atividade física. Para os atletas de alta performance são os mais fidedignos, porque a esteira ergométrica que nós temos hoje, ela dá uma estimativa do tanto de oxigênio que o paciente utiliza durante o exercício. E esse ergoespirométrico, ele dá o exame, a realidade do que é exalado de nível de oxigênio, que é importante durante a atividade física. Então, assim, você que é um atleta amador, você que está desejando fazer alguma atividade física, ou pedalada, ou caminhada, até por lazer mesmo, que não seja de alta performance, seria importante, antes de iniciar essas atividades, temos as academias também, que é muito importante, seria exames básicos de eletro, um eco e uma esteira, seria muito importante antes de iniciar essas atividades. Bem, os dias de atendimento aqui, eu estou dia de segunda-feira, de 15 em 15 dias, e todas as quintas-feiras. E atendo em outras cidades da região também durante o restante da semana e faço atendimento na capital a cada 15 dias também.